Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Isso aconteceu com a minha tia quando ela era um pouco mais jovem. Somos de Bananeiras, Paraíba, e quando ela e minha mãe eram mais jovens, moravam bem próximas a um cemitério da região. Pelo que me contam, o cemitério ficava no final da rua, e dentro desse cemitério tinha um enorme pé de manga, que em determinada época do ano vivia carregado da fruta. Imagine, uma cidade pequena e ainda mais morando próximo de um cemitério era cheio de superstição. Ela e minha mãe cresceram com a minha avó falando para nunca entrarem no cemitério, nunca pegarem nada dos mortos e coisas do tipo. Minha mãe por si só sempre foi mais medrosa que minha tia, que já era mais extrovertida e digamos aventureira. E assim sendo, não acreditava muito nessas coisas que sua avó dizia. Na sua cabeça, era tudo história para botar medo nos mais jovens, para afastá-los dos problemas, e nada mais. Bom, o caso é que em determinado dia, elas não tinham muito o que comer em casa. Como estavam há horas brincando na rua, sentiram ainda mais fome. E foi assim que minha tia teve a brilhante ideia de ir até o cemitério e pegar umas mangas para elas poderem comer. Desde o início, minha mãe foi contra e dizia que não importasse o quanto ela pedisse, ela se negava a entrar no cemitério, e mais ainda, de comer uma fruta de dentro do pé que estava nele. Mas minha tia não quis nem saber. Passou a mão em um bambu que meu avô tinha no terreno, e seguiu pelo muro pela parte de fora que contornava todo o cemitério. Minha mãe diz que sentiu muita vontade, mas não teve coragem. Era como se uma voz interna lhe dissesse para não fazer isso. E mal sabia ela que foi a melhor decisão que tomou em sua vida. Assim que chegaram, minha tia logo bateu em duas mangas com um bambu que despencaram no chão, do lado de dentro do cemitério. Como não tinha medo de nada, pulou o pequeno muro, passou a mão nas duas frutas e foi-se embora para casa. Assim que passou uma água nelas para tirar a terra, não hesitou e comeu. Ela ainda tentou oferecer mais uma vez para minha mãe, que sem pestanejar, negou. Os dias passaram e tudo parecia normal, já que até aquele momento nada demais tinha acontecido. Mas depois de uns 10 dias, as coisas mudaram. Minha tia, que antes brincava o dia todo e era imparável, agora não queria mais sair de sua cama. E também não tinha mais vontade nenhuma de conversar. Seus pais, meus avós, acharam que era coisa de criança, ou que tinha acontecido algo na escola. Então, nos primeiros dias, não deram muita importância, achando que fosse apenas graça de criança. Mas no terceiro dia, quando ela se negou a comer, eles perceberam que era alguma coisa mais séria. E no dia seguinte, a levaram a um pronto-socorro. Mas os médicos do hospital, mesmo depois de fazerem alguns exames, não conseguiram chegar a conclusão nenhuma. Passaram somente algumas vitaminas e depois ela foi liberada. Como já tinha passado semanas, minha mãe nem imaginou que poderia ter algo a ver com as mangas do cemitério, já que ao longo dos dias seguintes, tudo parecia ter ficado normal. Mas ela estava muito enganada, pois tudo o que estava acontecendo tinha tudo a ver com aquelas duas mangas que minha tia comeu de dentro daquele terreno. Mas alguns dias se passaram e ela só piorava. Nada que davam para ela comer, ela aceitava, e quase não se ouvia mais sua voz.
E para piorar tudo e deixar toda a família em total desespero, 3 dentes da minha tia caíram de sua boca, enquanto outros estavam visivelmente frouxos. Em total desespero pelo que estavam vendo diante de seus olhos, minha avó decidiu correr com ela a uma benzedeira da região que já tinha ouvido falar. Talvez ela pudesse ajudar. E foi o que ela fez. Pediu para seu irmão lhe ajudar, já que pela fraqueza ela não conseguia nem mais andar. Já na benzedeira, ninguém se sabe ao certo o que aconteceu, já que só minha avó e seu irmão puderam entrar com ela. Mas disseram que ela lhe deu alguns líquidos, fez algumas rezas e depois de um tempo minha tia começou a vomitar. Minha avó conta que minha tia vomitava manga e parecia que não ia parar. E ao voltar para casa e depois da minha avó ter contado a história, minha mãe falou sobre onde elas tinham conseguido as frutas e que ela tinha pego de dentro do cemitério. Com o tempo, minha tia foi se recuperando, mas nunca mais passou nem perto do cemitério. Olá, Guto. Primeiramente, gostaria de dizer que admiro muito o seu trabalho. Também trabalho com o sobrenatural, e sei que não é fácil. Também tenho um canal no YouTube, mas é de investigação. Mas vou manter em anonimato, pois sei que iriam logo me reconhecer. Enfim, o que eu quero relatar é sobre uma experiência que tive há pouco tempo atrás. Como pode imaginar, entramos em todos os tipos de lugares, empresas abandonadas, fazendas, casas e também os temidos cemitérios. E como sei que você está indo bastante em cemitérios, resolvi dividir essa experiência com você. Desde que iniciamos com o canal, aprendi desde o início a respeitar esses locais sagrados. E todas as visitas que fizemos, sempre tratei da mesma maneira. Nunca desrespeitei o lugar, muito menos as pessoas que ali se encontram enterradas. Mas teve um fato que ocorreu comigo que foi bizarro. Estávamos no Rio Grande do Sul e fomos fazer uma gravação em um cemitério desativado. O lugar estava completamente abandonado, com vários túmulos em uma situação lamentável. E alguns até mesmo com os esqueletos expostos. E foi nessa situação que pela primeira vez passei algo inimaginável. Como disse, já tinha estado em muitos outros locais e tendo algumas experiências bem assustadoras, por assim dizer. Mas acredito que nada se compare a cemitérios. Depois de ter gravado o vídeo e quase já pronto para ir embora, estava passando ao lado de um túmulo, totalmente destruído, inclusive seu caixão. Que além de deixar todo o esqueleto exposto, o crânio estava fora do buraco, acima da terra, bem onde eu estava passando. Quero deixar uma coisa bem clara aqui. O que fiz foi com total respeito. Como disse, desde que comecei a fazer esses vídeos, sempre entrei e saí desses lugares com muito respeito. Então minha primeira reação foi de colocá-lo em seu lugar. Não tive coragem de pegá-lo com a mão. Então a única coisa que pude pensar foi de arrastá-lo com o pé. Veja bem, não chutei nem nada do tipo. Eu apenas o arrastei ao lugar de onde não deveria ter saído. E foi isso, saímos de lá e cada um foi para sua casa. E tudo parecia normal até então. No dia seguinte, quando acordei e fui sair da cama, quase caí. Pois ao apoiar minha perna no chão, ela falhou, como se eu estivesse sem força. E adivinha só, foi exatamente a mesma perna que usei para colocar o crânio de quem quer que fosse em seu lugar. Claro que já ouvindo inúmeras histórias sobre cemitérios dos inscritos, a primeira coisa que me veio à mente era de que algo tinha me acontecido pelo que fiz no dia anterior. Tentei seguir meu dia da melhor maneira possível, mas eu não conseguia, já que conforme as horas passavam, meu pé ia ficando mais inchado, a tal ponto que meu tênis não entrava mais.
e passando várias coisas pela minha cabeça, principalmente o medo de perder meu pé, decidi ligar para um amigo e pedir para ele me levar para o hospital. Me fizeram várias perguntas naquele dia, se eu não tinha torcido, batido em alguma coisa ou até mesmo levado uma picada de aranha ou cobra. Preciso dizer, com a cara que alguns deles fizeram, eu fiquei realmente com medo. Com muito mais medo do que vários lugares que eu já tinha estado. Mas Deus foi mais, e aplicaram várias medicações no meu pé, e também me receitaram repouso absoluto, já que não podia ficar andando. E depois de muitos remédios e dia de descanso, meu pé foi finalmente voltando ao normal. E depois disso o que posso dizer é que não toquem mais nada em cemitérios. E nem luvas que eu não usava, agora uso em todas as gravações. E a cada passo que dou, olho para baixo para ver exatamente onde estou pisando. Me chamo Maria do Carmo e tive uma experiência terrível em minha juventude. E o que deixou mais marcado ainda em minha vida foi pelo fato de ter ocorrido devido à morte de meu avô, que Deus o tenha. Lembro que era sábado, hora do almoço, e nos encontrávamos todos em volta da mesa. Como todos trabalhavam muito durante a semana, sábado e domingo eram os únicos dias que tínhamos para ficarmos juntos em casa. Foi então que o telefone tocou. E pelo semblante e falha na voz da minha mãe, logo soubemos que algo ruim tinha acontecido. E assim que desligou, meu pai já perguntou o que tinha acontecido, e em seguida, tudo ficou em silêncio. Todos em estado de choque quando recebemos a triste notícia de que meu avô havia falecido. Vou tentar resumir ao máximo a história. E então, depois de horas em seu velório e de seu triste enterro, vi minha mãe se retirando entre os corredores e decidi acompanhá-la. A abracei e seguimos em silêncio em direção ao carro. No meio do caminho, nos deparamos com um pingente que do alto não conseguia ver ao certo. Mas assim que abaixei para pegá-lo, vi que era uma espécie de medalhão. E quando peguei, já estava esticando os braços para deixá-lo em cima de um túmulo mais próximo. Foi quando minha mãe disse: "Pegue, filha, pode ser um sinal de seu avô." Preciso dizer que em nenhum momento pensei que aquilo era um sinal, muito menos do meu avô. Mas vi em seus olhos que ela queria muito que eu ficasse com aquilo, e para não deixá-la mais triste ainda, resolvi ficar com ele e levei para nossa casa. E depois disso, nossa vida literalmente virou de cabeça para baixo. Assim que voltamos para casa, sentei em minha cama e fiquei olhando para aquele pingente, que havia colocado em cima da minha escrivaninha. E com a melhor das boas intenções, me lembrei de uma corrente que eu tinha que ficaria muito bem com ela. Achei que se talvez minha mãe me visse a usando, ficaria menos triste. Então a peguei, coloquei o pingente e a prendi em meu pescoço. E não tinha parado para pensar sobre aquele dia, até que tudo depois aconteceu. Mas bem na hora em que coloquei aquele colar, senti uma coisa estranha. Primeiro, que ele parecia pesar mais do que aparentava. E segundo, que pouco tempo depois que eu havia colocado, eu me senti exausta, como se minha energia tivesse sido retirada de alguma maneira. Mas foi à noite que as coisas logo se intensificaram. Assim que dormi, despertei de um pesadelo. Não me lembro de onde eu estava, somente de um homem. Era estranho, pois eu não conseguia ver seu rosto. E me dizia algo em uma língua que eu não conseguia entender. E acordei quando ele pegou no meu pescoço. Sentada em minha cama, parecia que tinha tomado um banho, pois estava toda suada. E conforme tomava fôlego, reparei algo estranho no canto do meu quarto. E assim que meus olhos iam se ajustando com a pouca luz que entrava pela janela,
o meu desespero foi tanto que, quando identifiquei o que era, dei o grito mais alto de toda a minha vida. Eu não tinha dúvida alguma, o que eu estava olhando era o rosto de um homem. Não consegui ver seu corpo, nada disso. Somente seu rosto acinzentado na penumbra, no canto do meu quarto. Em segundos, meu pai e em seguida minha mãe passaram pela porta do quarto, tão assustados quanto eu. E quando acenderam a luz, a primeira coisa que fiz foi mirar meus olhos para aquele canto. Mas estava vazio. Não tinha nada e nem ninguém lá. Quando meu pai me abraçou, sentiu que eu me encontrava fria e trêmula. E então me levou para a sala para tomar água com açúcar, na intenção de me acalmar. E conforme tomava água, ainda em dificuldade pelas mãos tremendo, o copo caiu de minha mão. Quando ouvimos barulhos de passos vindo do interior do meu quarto. E a primeira coisa que imaginamos naquele momento é de que alguém tinha entrado em casa. E o que tinha visto não era uma assombração, e sim um ladrão. Meu pai era um oficial aposentado, e a primeira reação que teve foi de correr em direção à sua arma para pegá-la, e depois que a pegou, foi sentido a meu quarto. E ele se encontrava completamente igual. Vazio, em silêncio e de janelas bem fechadas. A essa hora, todos nos encontrávamos muito preocupados e definitivamente sem entender nada. Dormimos juntos naquela noite e mais nada aconteceu, pelo menos enquanto estávamos dormindo. Pois desse dia em diante, eu quase não me lembro de mais nada, e tudo o que ocorreu a partir daqui me foi contado pela minha mãe e meu pai, que praticamente enfrentaram toda a situação sozinhos. No dia seguinte, aquela noite infernal, eu apaguei e eles tentaram me acordar. E eu cheguei a abrir os olhos, mas não dizia uma palavra sequer. Era como se eu estivesse em outro mundo, em um estado catatônico. Era como se meu corpo estivesse ali, mas todos os meus sentidos tivessem me abandonado. Na mesma hora me levaram ao hospital, onde permaneci, segundo eles, por 2 dias. Depois de muitos exames e remédios, eles me diagnosticaram com depressão. O que, claro, foi uma surpresa para todos, já que nunca tinha sequer apresentado nada que pudesse apontar esse comportamento. E depois desse tempo, meu pai pediu para o padre de sua igreja vir orar em casa. E ele atendeu na mesma hora o seu pedido. Meu pai é católico e minha mãe espírita, e ambos sempre respeitaram suas religiões. Quando o padre chegou, fez tudo o que estava a seu alcance, orou, me abençoou e também abençoou a casa, mas eu continuava mesmo. Comendo cada vez menos e também bebendo quase nada. Durante esse período, eles disseram que os barulhos na casa pioraram constantemente. Não se concentravam mais em meu quarto, mas também nas paredes e até algumas portas que em determinados momentos se abriam e se fechavam sem que ninguém estivesse por lá. Poucos dias tinham se passado e meu quadro continuava o mesmo. E na primeira oportunidade, minha mãe me levou ao centro espírita ao qual ela fazia parte. E foi lá que toda a história começou a se desenrolar. O guia espiritual da minha mãe, assim que me viu, já perguntou sobre o colar que estava em meu pescoço, mais precisamente sobre aquele medalhão. Segundo seu guia, eu havia me apropriado de algo que não me pertencia. E essa pessoa, esse homem que já estava desencarnado, se encontrava na mais profunda depressão, fazendo uso de vários medicamentos, bebidas e algumas drogas controladas. Dias depois de ceifar com a sua própria vida. E por esse motivo, seu espírito se tornou diabólico e obsessor,
E ao pegar e fazer uso de algo que lhe pertencia, aos poucos eu estava ficando como ele em seus últimos dias. E depois de muitas horas, eles tentaram de todas as maneiras guiar esse espírito, para que ele seguisse em frente, porém, a coisa era mais séria do que imaginava. E assim disseram à minha mãe para me levarem a uma mãe de santo muito conhecida, e que somente ela poderia cortar essa conexão que tinha sido feita com esse espírito obsessor. Peço desculpas se não estiver usando os termos certos. Minha intenção aqui não é desrespeitar ninguém, apenas contar a minha história. E foi essa senhora, essa mãe de santo, que me ajudou. Eu passei uma semana inteira nesse terreiro, com muitas rezas, muitos banhos, e os últimos 3 dias foram os piores, pois comecei a passar muito mal, e a essa altura já estava recuperando minha memória. Então, ao me ver ali naquela situação, fiquei muito assustado. E quando me contaram tudo, foi muito difícil para mim acreditar que uma coisa daquelas era possível de acontecer. Me explicaram que esse homem não queria orientação nenhuma. Seu espírito estava mais perdido do que quando deixou seu corpo. E devido a isso, não foi uma tarefa fácil. Foi preciso a ajuda de entidades muito fortes para me livrarem de todo aquele mal. Graças a Deus, nunca mais tive uma experiência desse tipo. E sempre que posso, vou com minha mãe ao centro espírita. E também visito o terreiro da Mãe de Santo, que até hoje sou imensamente grata. Eu sempre fui apegado a meu pai. Ele era minha inspiração e também meu confidente. Então, quando ele partiu desse mundo, levou um tempo para aceitar. Na verdade, acho que eu não queria. Mas faz parte da vida, não é mesmo? Uma hora todos nós não estaremos mais aqui em algum dia. Me chamo Leda e sou de São Paulo, capital. Moro a apenas 5 minutos andando de onde meu pai foi enterrado. E nesse caso, sempre que sentia saudade ou precisava desabafar, lá estava eu naquele lugar. Me fazia bem estar ali, sempre gostei da calmaria do lugar, e por esse motivo, sempre que visitava meu pai, eu gostava de andar pelos corredores através dos túmulos e lendo as lápides. E passava um bom tempo fazendo isso antes de ir embora. Mas nem de longe imaginei que aquele lugar tranquilo e cercado de paz pudesse virar minha vida de ponta cabeça e deixar em mim memórias que fossem impossíveis de apagar, talvez porque foram tão horríveis que minha mente se nega a esquecer. Embora a princípio eu não acreditasse, no final tive que aceitar que tudo era real, porque vivi isso em primeira mão. Tudo começou quando eu tive a brilhante ideia de pegar umas rosas de um determinado túmulo. Na verdade, não era um túmulo qualquer. Se tratava de um grande mausoléu e em sua lateral tinha um jardim onde plantaram essa rosa. Já tinha passado ali outras vezes, mas acho que nunca tinha reparado. Mas nesse dia em particular, elas estavam lindas, grandes rosas brancas. E quando vi, era como se algo me atraísse para elas. Até então, nunca tinha ouvido falar dessas histórias de que não devemos pegar nada de cemitérios. Nunca ninguém havia me dito que isso poderia carregar energias desencarnadas e coisas do tipo. Então, sem hesitar, nem pensei em nada disso. Me aproximei das rosas e tirei 3 delas. E quando fui retirar a última, furei o dedo em um dos seus espinhos. E na mesma hora começou a sangrar. E ainda vi quando uma gota de sangue escorreu pela minha mão e caiu bem em cima do túmulo. Mas nem pensei em nada na hora, e dali fui direto para minha casa. Quando cheguei em casa, coloquei elas em um vaso que tinha na sala, em uma mesa de canto, e segui normalmente com a minha rotina diária. Coloquei a coleira em meu cachorro e fui passear pelo bairro como fazia todos os dias. Quando foi por volta de umas 6:30, retornei para casa.
sentei no sofá da sala, e a partir daqui que toda a minha realidade mudou drasticamente. E foi a partir desse momento que descobri que o mundo sobrenatural existe, quer você acredite nele ou não. Assim que deu 8 horas, comecei a sentir um sono pesado, o que não era normal para mim, já que sempre dormia depois das 11 horas. Mas me sentia muito cansado, além do habitual, e lembro que a essa altura meu dedo furado latejava muito, a ponto de me incomodar. Vencida então pelo cansaço, decidi ir para a cama e me deitar. Pouco tempo depois que já estava na cama a ponto de dormir, senti um beijo frio na minha testa. E foi uma sensação tão estranha que demorei alguns segundos para entender o que havia acontecido. Principalmente porque eu morava sozinho. E quando finalmente abri meus olhos, não consegui enxergar nada, pois a luz estava apagada, e meu quarto se encontrava em repleta escuridão. Consegui esticar o braço e acender a luminária ao lado da minha cama, e assim que o fiz, me deparei com o vazio. Mas mesmo que eu não pudesse ver nada em meu quarto, tive uma sensação estranha de que eu não estava sozinho, principalmente pelo fato do meu quarto estar mais frio do que o normal. Meu cachorro, acredito que estranhando o barulho, apareceu bem em frente à porta do meu quarto, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele fixou o olhar para o canto do quarto e começou a rosnar, e em seguida latir sem parar. Confesso que a essa altura fiquei mais assustada do que qualquer outra situação que já tenha passado em minha vida. Meu cachorro sempre foi calmo, e ver ele latindo para o nada depois de ter sentido um beijo na testa me deu arrepios e até um certo mal-estar. A única coisa que pude pensar foi em pegar minhas coisas e me deitar na sala. Lembro que o incômodo no meu dedo a essa altura tinha se intensificado, pois agora, além de latejar, ele ardia mais do que o normal para um simples furo de um espinho. Deitada no sofá, nada ainda tinha me passado pela cabeça, o porquê de repente eu estava passando por tudo isso. E depois de algumas horas e de tomar um remédio para a dor, eu finalmente consegui pegar no sono. No dia seguinte, quando acordei, estava me sentindo mal. Parecia que eu tinha sido atropelado, pois me sentia muito fraca, ao mesmo tempo que lidava com um sentimento ruim. Não sei explicar ao certo, mas era uma vontade de não fazer nada. Mas o meu dedo visivelmente tinha piorado. Ele doía muito e parecia estar mais inchado. Não pensei 2 vezes, me arrumei e fui para o posto de saúde do meu bairro. Depois de um tempo para ser atendida, disseram que não era nada demais. Me receitaram um remédio para dor e um anti-inflamatório, e então me liberaram. Quando voltei para casa, comecei a relembrar da noite anterior e de tudo que eu tinha passado, e pela primeira vez comecei a juntar os fatos. Mas ainda ficava relutante que a causa de tudo aquilo poderia ser por simples rosas de um cemitério. O meu lado racional dizia que era impossível, mas dias depois saberia que não, e que eu havia mexido com algo que não tinha como ser explicado. Durante o dia, tudo ocorreu normalmente, mas quando a noite enfim chegou, as coisas dentro de casa tomaram um rumo inesperado. Decidi passar essa noite também na sala, pois me senti desconfortável em meu próprio quarto. Ele estava frio como a noite anterior e parecia ter algo nele. Não sei como explicar isso a vocês, mas sentia como se algo não quisesse que eu ficasse ali, como se não me pertencesse, e diante disso achei melhor ficar no sofá da sala até aquela sensação passar. Medicada e já também muito cansada, dormi assistindo televisão. E exatamente às 3 horas da manhã, fui despertada pelo latido incansável do meu cachorro. Ah, como eu queria poder voltar no tempo e não ter passado nada do que eu passei. Quando abri os olhos, a sala estava um breu só. O que logo já estranhei, pois tinha certeza que deixei a televisão ligada.
O ar da sala a essa altura também estava gelado, e mesmo gritando para meu cachorro parar de latir, ele não me obedecia. Levantei, acendi a luz e vi que ele latia em direção à pequena mesa onde eu tinha colocado o vaso com as rosas. E antes que eu pudesse me recompor, vi nitidamente com meus olhos enquanto aquele vaso era arremessado em direção à parede, se espatifando em pedaços, espalhando cacos e deixando molhado todo o chão. O que senti a essa hora foi muito além do medo. Foi uma sensação de impotência, pois não conseguia gritar, correr, muito menos me mexer. Fiquei totalmente paralisado, enquanto o medo tomava conta de todo o meu corpo. Só lembrei de respirar, pois senti falta de ar e notei que nem isso eu conseguia fazer direito. Eu não via nada, nenhuma sombra ou espírito, nada do tipo. Era como se o vaso tivesse sido lançado por uma força invisível, ao menos para os meus olhos. Mas eu sabia que havia algo ali. Eu podia sentir sua presença. Desesperado e sem saber muito o que fazer, corri para a varanda. E desabei de chorar. Lembro que eu orava e chorava, pedindo perdão por qualquer coisa que eu tivesse feito, e prometi que na manhã seguinte iria me retratar. Algumas horas depois e um pouco mais calma, entrei, me deitei, e mesmo com dificuldade, pois meus olhos ficavam vidrados em todas as direções, eu consegui pegar no sono. Assim que acordei no dia seguinte, estava decidida a voltar ao cemitério e devolver as rosas, mesmo já murchas, acender uma vela e fazer algumas orações no túmulo de onde eu tinha as tirado, com uma fé inabalável de que aquilo daria certo. Porém havia um problema. Meu dedo tinha piorado muito, estava inchado, latejando e visivelmente infeccionado. Mas prometi a mim mesma que assim que saísse do cemitério iria direto ao pronto-socorro, para tratá-lo, mas mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Chegando ao cemitério e mesmo não sabendo muito o que fazer, devolvi as rosas murchas e meio amareladas de onde eu havia retirado. Acendi a vela com o fósforo que eu tinha levado, fechei meus olhos, rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria e me concentrei em ser perdoado, pois nem de longe tinha feito aquilo por mal. Assim que achei que fosse o suficiente, fiz o sinal da cruz e me retirei. Senti que tinha tirado um peso enorme dos ombros e fiquei um tanto aliviado, até chegar ao hospital. Assim que cheguei ao hospital, fiz alguns exames, e quando voltaram, tive uma infeliz notícia. E como estranharam o resultado, tive que contar como consegui o bendito machucado. Para resumir, contraí uma bactéria que, pelo que eu entendi, estão por todos os cantos em lugares como esse. E para que a infecção não se alastrasse, tiveram que amputar o meu dedo. Então que fique aqui o alerta. Por mais insignificante que possa parecer o objeto ou a planta, ou seja lá o que for, você sempre vai atrair algo consigo, ou para sua casa. Tive que aprender da maneira mais difícil isso, e até as minhas idas para visitar meu pai hoje em dia diminuíram bastante. Mas graças a Deus, seja lá o que me seguiu até em casa por aqueles dias, depois de tudo, me deixou em paz. Obrigado a todos por ouvirem essa história. Se gostou, eu realmente agradeceria se você desse seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.